Conversando com Divaldo Franco está de volta. Por que será que crianças que acabaram de reencarnar morrem? Acompanhe a matéria. Para a maioria, uma vida realizada é aquela que consiste em nascer, viver a infância e suas alegrias, a adolescência e suas descobertas, a vida adulta com as realizações, envelhecendo com saúde e desencarnar bem velhinho, de preferência dormindo. Quando essa ordem é alterada, surge a questão: por que uns vivem tão pouco e outros são contemplados com vida longa? Dúvidas bastante compreensíveis, olhando o tempo do ponto de vista terreno. Não nos parece justo nascer para morrer em tão tenra idade. A perda de um ente querido é motivo de tristeza e saudades. A de um filho é ainda mais dolorosa, principalmente quando se trata apenas de uma criança. Como aceitar a separação? Leva-se tempo, às vezes toda a existência atual, e ainda assim, muitos não conseguem superar a perda. Realmente, nos primeiros momentos, 1 ano, 2 anos, é de dor, é de vingança, é de infelicidade, de tristeza, de saudade, né? Não é fácil. A gente vai lá no final do poço. Foi a grande encruzilhada da nossa vida, né? Entender racionalmente isto jamais. Nós, diante desse momento, ou nos revoltávamos contra a vida, ou buscávamos um outro caminho de entender que aquela não havia assim terminado ali. Mas se a dor é forte, e isto não se discute. Lembremo-nos de Nosso Senhor, que no auge de seu sacrifício, viu a mãe aos pés da cruz e elegeu-a como a mãe da humanidade, que no ato em questão estava representada pelo apóstolo João. O que Jesus fez foi recomendar a todas as mães que abracem a caridade como filha de seus corações, pois o amor depositado a outrem chega diretamente ao coração do filho que partiu. No decorrer do tempo que estava passando, eu comecei a canalizar o trabalho para ajudar as pessoas, porque eu aprendi e senti que quando a gente ajuda a cicatrizar a ferida do outro, a gente cicatriza da gente. Tomamos essa decisão em maio, 4 meses depois, de criarmos um projeto social. Aí nós começamos um longo caminho na construção desse projeto e isso nos ajudou muito a conviver com essa realidade, a aceitar isso, né? O Espiritismo vem como consolador prometido e auxilia a suportar a dor da perda. Chico Xavier mesmo, ao longo de sua existência no plano terrestre, levou conforto aos corações de muitos pais, psicografando mensagens inquestionáveis de seus filhos. Ele partiu, mas outros fazem o mesmo trabalho. Só recebeu uma mensagem do filho. Do meu filho, do meu único filho, Anderson Ribeiro. Querida Mamãe Pascualina, o Senhor seja louvado. Estou aqui, mãezinha, com a vovó Maria das Dores e venho apenas com o propósito de tranquilizá-la. Estava chovendo demais, o carro derrapou e foi debaixo de uma carreta. A mensagem de hoje disse uma coisa interessantíssima que eu não falei, que ninguém sabia. Especialmente a altura do tórax e da cabeça. Que o choque foi todo no tórax e na cabeça também. Acreditar em Deus é crer em algo incomensurável, todo justiça e sabedoria, todo bondade. Ora, assim este Pai de amor sabe exatamente o que é melhor para seus filhos. Então, uma partida, por mais dolorosa que seja, tem um porquê que nos foge à compreensão plena.
Então nós buscamos muito essa força que vem, né, dessa outra dimensão, que vem do... Né, e isso nos ajudou a caminhar, a encontrar vida. Então o Ives deu essa oportunidade para mim de aprender, sentir Deus, que eu só conhecia Deus, acreditava, mas não tinha aquele amor, sabe? Então eu acredito que o Ives está com a gente. Por isso que eu sempre falo que o Ives nunca morreu e nunca vai morrer. O ciclo natural da vida é que os pais morram antes dos filhos. Quando se dá o inverso e os filhos morrem primeiro, existe muita dor, muito sofrimento, tanto para os pais como para os familiares. Neste contexto, qual é a razão de crianças em tão tenra idade desenvolverem doenças graves como a AIDS e o câncer? Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, já faz uma bela abordagem sobre as mortes prematuras. Essas desencarnações prematuras estão dentro da ficha evolutiva, não somente daqueles que devem retornar, que vêm à Terra apressadamente para cumprir um período que lhes ficou faltando em experiências anteriores, como também para propiciarem àqueles que os amam a oportunidade da reflexão. A vida, olhada do plano físico para o mundo espiritual, é muito feita de incógnitas, mas olhada do plano espiritual para o físico é muito diferente. Sem dúvida, a morte, sob qualquer aspecto considerado, é uma grande ceifadora de alegria. Já asseverava Freud, no seu notável livro Melancolia e Luto, que a morte é tão perversa que o indivíduo passa por um período de melancolia, de depressão, que dura invariavelmente até 4 semanas. E quando por acaso prossegue, torna-se uma depressão patológica. Do ponto de vista espírita, é uma provação. Provação para os pais, não para a criança. O espírito no corpo infantil liberta-se. E ao libertar-se daquele karma antigo, daquele débito, ele agora vai evoluir em melhores condições. Mas para quem fica, a dor, a frustração é um testemunho muito sério que deve levar a reflexões a respeito dos nossos limites e da totalidade do absoluto que é Deus. Então, nessa provação, que muitas vezes tem um caráter expiatório, porque os genitores não conseguem superar este sofrimento, então o indivíduo deve voltar-se para os porquês e buscar em Deus a única solução, aliviando a dor com a certeza do reencontro, tratando-se de parceiros jovens, esperar o retorno. E invariavelmente o espírito retorna, cumprida aquela prova, ele volve para continuar o processo. Mas em casais com menos possibilidades procriativas, também podem recebê-lo através de outros corpos. O espírito renasce em outro corpo e vai trazido até a convivência, facilitando a plenitude, que é o amor na sua totalidade. E uma criança que morre de forma trágica, ela nasce predestinada a morrer daquela forma? Não. Não há uma destinação para o fatalismo negativo. Uma criança que é vítima de situações deploráveis pela imprudência ou perversidade, pela alucinação humana ou pelos fatores hoje existentes da Terra, não estava programada para morrer dessa forma, porque essa fatalidade anularia a lei do livre-arbítrio. Ela deve desencarnar de uma maneira compatível ao débito que tenha do passado. Se é um débito muito forte, as circunstâncias naturalmente se apresentarão dolorosas, lamentáveis e chocantes. Se é menor, é uma desencarnação suave. Nós tivemos algo recentemente, uma desencarnação terrível de uma criança que foi arrastada quarteirões seguidos por jovens alucinados. Ela não necessitava daquilo para evoluir. Ao primeiro impacto, ocorre a concussão cerebral e, portanto, o espírito já não experimenta nenhuma sensação. É trágico pelos efeitos que vemos, por atentar contra tudo que é de nobre, de sentimento, de civilidade, de ético que existe em nós. Mas para o espírito, nenhuma dor.
esse traumatismo craniano bloqueia de imediato a sensibilidade, como nos acidentes aéreos. Nesse acidente da TAM, ao primeiro impacto, os nossos nervos, melhor dizendo, as nossas artérias, vasos, explodem por causa do impacto violento depois de 150 km por hora, e então a morte é imediata. Os espíritos raramente sofrem. O sofrimento advém pelo apego à matéria, à sensualidade, porque cada qual vai desencarnar conforme o seu estágio evolutivo. Os sensualistas, do ponto de vista geral, dos prazeres, das comodidades, apegam seus despojos e não se conformam. Então as dores morais são aí, e não do acidente em si mesmo. E quando a criança chega no mundo espiritual, Divaldo, o que acontece? É recebida carinhosamente. Seja por acidente, seja pelo fenômeno natural das mortes convencionais. Espíritos generosos que lhes programaram a reencarnação recebem-nas e levam para verdadeiros educandários, por falta de uma outra palavra, colônias, onde se vão desenvolvendo como se estivessem na Terra. Naquele primeiro ciclo, o espírito vai apresentando as modificações naturais que o perispírito lhe impôs. Não tem mais a matéria, mas é como se fosse desenvolvendo, até recuperar a personalidade que lhe é mais grada ou mais grata. Quando os pais desencarnam, não vão encontrar, por exemplo, um adulto. O espírito aparece-lhe como morreu, como desencarnou. E então aquela evocação do reencontro é feita de ternura. À medida que os pais, agora recém-chegados, recompõem-se, reconstrói-se a família em padrões de equilíbrio superior, em que todos se identificam sem a necessidade da forma, que é nada mais, nada menos do que a personalidade que cada qual viveu. E por que muitos jovens hoje recorrem ao suicídio, Divaldo? Porque nós vivemos uma sociedade paradoxal, imediatista, em que os valores éticos são todos controvertidos. O indivíduo triunfante nem sempre logra o êxito através dos valores morais que são celebrizados pela tradição filosófica. É o momento em que o sexo transformou-se num objeto de promoção social, promoção humana e promoção econômica. Os padrões, embora considere-os todos respeitáveis, alguns não tantos, mas os padrões de comportamento são atingir a fama a qualquer preço. E quando o adolescente, a criança percebe que não vai conseguir isso, a vida perde o sentido. Famílias desestruturadas, porque os pais brigam por qualquer coisa, no total desrespeito aos filhos em formação. Então a educação é muito conflitiva no ninho doméstico. Não há aquela educação a que se refere Kardec em O Livro dos Espíritos. A educação não é apenas pelos livros, mas pelos hábitos morais, que se infundem através da própria conduta na intimidade do lar. Como consequência, há uma desestruturação infantil, uma desconfiança. O mundo é muito agressivo para a mente infantil. A violência toma conta de todos os arraiais da sociedade. Aqueles que são constituídos emocionalmente de fragilidades por causa das existências passadas, parecem sentir uma saudade do mundo espiritual e embarcam nessa terrível tragédia do suicídio, atirando-se ao abismo sem fundo. E o que os pais podem fazer para ajudar esse suicídio? Vigiar durante a vida infantil, dando mais amor. Os pais hoje damos mais coisas do que presença. Queremos ganhar muito dinheiro como fuga do lar. E então colocamos funcionários para darem aos nossos filhos o amor que nós poderíamos dar gratuitamente. Resultado, não convivemos, eles não nos amam. Os pais são fornecedores. Quando nós, nas breves ocasiões de convívio, queremos dizer alguma coisa, somos estranhos. Porque o amor é resultado de uma longa convivência. Ideal seria que dessemos menos coisas e nos dessemos muito mais. Mas o nosso egoísmo não permite que nós nos demos a outrem, mas que demos coisas que agradam e que manipulam o outro. A criança sentindo-se desamada, porque não serão as palavras que diga o pai ou a mãe, será a vibração que se ofereça. Essa criança, então, atormentando-se, procura fugir da sua realidade conflitiva porque não tem ninguém a falar. Mas que fazem os pais depois do suicídio? Orem.
Envolvam em ternura, libertem-se do ressentimento e roguem a Deus que lhes dê uma nova chance. E Deus, que é todo amor, por certo dará. E qual mensagem que você poderia dar para o pai que teve um filho morto e ele não se conforma com isso, Edivaldo? Eu me recordo de uma lenda árabe, do Talmud, muito curiosa. Um grande mercador residia no oásis e fazia viagens periódicas. Ele saía das suas terras para outras regiões, de onde trazia abundância, tecidos, joias, perfumes, e os vendia. Já havia adquirido uma sólida fortuna, quando uma vez disse à mulher: tenho que fazer a última viagem. Nosso filhinho tem 3 anos, eu não posso perder a infância do nosso filho. Será a minha última jornada, cuida do meu filho. É o maior tesouro que nós temos. Chamou-a ao escritório e disse-lhe: será uma viagem de várias luas. Aqui tu tens as escrituras e os contratos dos meus negócios. Aqui estão os documentos dos escravos, aqui estão as joias. E foi passando-lhe naturalmente cada um dos bens que ele possuía. Logo depois, foi ver o filhinho e disse para ela: guarda-o. Se for necessário, vende tudo que tu tens. Perde tudo, mas salva o nosso maior tesouro. Ela prometeu. Ele viajou. Passaram-se as luas. E como era comum na tradição, antes de ele vir, mandou um servo à frente para anunciar a hora da sua chegada, para que houvesse um banquete. Quando ele saltou do camelo, sua primeira coisa foi: nosso tesouro. A mulher disse: calma, eu te devolverei na ordem que tu me deste. Banha-te, façamos a recepção aos convidados, e quando todos se forem, eu te prestarei contas. Mas ele estava ansioso, o filho, aquele herdeiro maravilhoso, o varão. Terminada a festa, a mulher levou ao escritório e disse: aqui está. Começa a prestar-te conta pelos documentos que me deste. Adquiri propriedades, sou muito boa administradora. Comprei mais escravos, contratei servos. Também algumas joias. Ele: mas e o nosso tesouro? Será o último a apresentar-te. Agora vamos ver nosso filhinho. Antes eu tenho um grande drama. Gostaria de ouvir-te a palavra sábia de marido zeloso e de homem portador de discernimento. Na manhã em que tu saíste, passou por aqui venerando o ancião e disse: mulher, eu vou atravessar o deserto e tenho uma pérola de Ofir como o mundo nunca viu. Eu queria confiar-te, tu me mereces confiança, porque eu estou idoso, temo ser assaltado ou temo morrer e a pedra preciosa cair em mãos que não correspondem. Tu poderás guardá-la para mim? Eu digo: não, é um risco desnecessário, mas deixa-me vê-la. Estava no estojo de veludo, e quando eu vi aquela gema pálida e brilhante, apaixonei-me e disse-lhe: eu guardarei com a minha vida, com uma condição, mulher. Se eu sobreviver à travessia, eu virei buscá-la. Então não quero. Correr o risco de minha vida para devolvê-la? Então não quero. Eu disse: bem, lamento, eu vou bater noutra porta. Mas a cobiça me foi tão grande que eu disse: eu assumo a responsabilidade. E ele se foi. Passaram-se essas luas. O ancião deve ter morrido. Para meu desencanto, hoje pela alva, quando despertei para poder concluir a recepção a ti, aparece meu homem. Mulher, venho buscar a minha pérola. Qual pérola? A que eu te emprestei há algumas luas. Não me recordo. Como não te recordas? Eu sei que tu estás mentindo. Senhor, disse-lhe eu arrisquei a minha vida. Eu sei, mas eu disse-te que a pérola não era tua, era minha. E que no momento que me aprovesse, eu viria buscá-la. A minha dúvida é o seguinte: eu deveria ter devolvido a pérola ou deveria ter ficado com ela para mim? Disse o marido, tu és uma mulher sensata. Por mais que ames e que des valor a esta pérola, não é tua. Deverias tê-la devolvido. Foi o que eu fiz. Agora vem. Adentraram-se no quarto de mármore, com as colunas recortadas em arabescos. Abriu um véu imenso e a criança estava morta. Quando o marido olhou, ela disse: pois é, nesta madrugada, o venerando Pai do céu
dizendo-me que Alá desejava de volta a pérola. Pediu-me. Eu discuti com ele, mas como não era minha, eu devolvi. Mas ele me confortou. Pelo menos tu adornaste a pérola que eu lhe dei de beleza e de sabedoria. Esta é a lenda. Nossos filhos são empréstimos divinos, que os devolvamos bem melhores do que os recebemos. No programa de hoje, você acompanhou os melhores momentos dos programas sobre mediunidade infantil e mortes prematuras. Ficou com alguma dúvida? Quer dar alguma sugestão para o programa? Então acesse o site www.tvmundomaior.com.br e clique no link Fale Conosco. Vamos ter o maior prazer em receber o seu e-mail. O programa de hoje fica por aqui. A semana que vem tem muito mais Conversando com Divaldo Franco para você. Até lá!